Olá, queridos, vamos para o capítulo 5 de Gálatas. No versículo 1 diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos serviria se vos deixardes circuncidar. Então, aqui está falando da circuncisão. Quando, na época de Abraão, na época da lei, havia a circuncisão. Eu vou fazer um vídeo depois falando só sobre isso, né? Mas aqui Paulo está dizendo: eu, Paulo, afirmo que Cristo de nada, Jesus de nada serviria se ainda fosse necessário nós fazermos a circuncisão, né? Nós sermos circuncidados, o homem ser circuncidado o prepúcio, né? E hoje o nosso coração precisa ser realmente tratado, nosso coração precisa ser circuncidado, precisa ser realmente desentortado, precisa realmente estar no nível que Deus o colocou lá no início. E ele diz: e outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Então, assim, se o cara lá quiser se circuncidar, você quer circuncidar? Beleza. Só que você vai ter que cumprir toda a lei. E ele vai dando um alerta. Para você se circuncidar, você tem que cumprir toda a lei. E não adianta fazer uma ou duas, tem que cumprir todas as leis. E às vezes a pessoa não dava conta disso. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança, porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, hoje nós não há necessidade, não tem valor hoje, nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Porque hoje o que vale é a fé. É pela fé que nós chegamos no trono de Deus, é pela fé que nós acessamos a sabedoria do alto, é pela fé que nós acessamos, que nós damos liberdade para Jesus entrar na nossa vida. Pela fé, eu me permito que ele venha, que ele entre e que ele mude o meu coração. E assim também você deve fazer. Não se apegar em lei, mas se apegar na graça, se apegar na verdade absoluta de Deus, que está em Jesus Cristo. Porquanto em Cristo Jesus, eu já falei isso aqui, no 7, corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim não procede daquele que vos chama? Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrasse aqueles que vos estão confundindo. Né? Paulo aqui pega duro também, né? Pesado. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Nós somos chamados para a liberdade, irmãos. Você foi chamado para ser livre. Eu fui chamado para ser livre. Nós somos chamados para viver essa liberdade em Cristo Jesus. Mas aí Paulo dá um alerta. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes sede servos uns dos outros mediante o amor. Olha que coisa mais interessante. O apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção que nós fomos chamados para a liberdade. Aí depois ele fala, e todavia, não useis dessa liberdade para abusar, para fazer, para dar desculpa para vocês abusarem da carne. Então ele fala, vocês têm liberdade de expressão, vocês têm liberdade para amar, para servir, para adorar a Deus, para fazer viver. Mas nós hoje somos escravos de Cristo, não mais escravos da lei. Nós nos tornamos escravos de Cristo, nos tornamos obedientes a Cristo e não mais ao homem, não mais à lei.
Mas aqui Paulo está dando esse alerta para nós. Nós temos que tomar cuidado para não sermos para não franquear a carne, antes serem servos uns dos outros. Antes vocês devem servir uns aos outros e não ficar agindo como a lei agia. No 14 ele fala, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a lei, aqui a lei foi resumida em uma só lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o que Jesus ensinou, não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu te pergunto, você ama você? Porque para você amar o teu próximo, você precisa se amar. Para você poder amar a Deus, você precisa primeiro se amar também. Para você amar qualquer pessoa, você precisa se amar. Porque se você não se ama, você não consegue amar nem a Deus e você não consegue amar as pessoas. Então, aqui ele deixa muito claro isso daqui. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Paulo usa uma expressão muito forte. Olha, vocês precisam entender que a lei foi resumida em uma só. Ama o teu próximo como você mesmo. Aí ele fala, se vocês andarem se mordendo, devorando um ao outro, para não vos devorando um aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Quer dizer, se você andar devorando um ao outro, se você andar se mordendo um ao outro, você tome cuidado para você não se destruir você mesmo mutuamente. O 16, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Quando nós vimos lá no 5, nós vamos ver agora, né? Então, quando ele chama a atenção que nós precisamos viver pelo Espírito. Nós temos que viver o Espírito pelo Espírito e não agradar e não satisfazer as vontades da carne. Não satisfazer os desejos da carne, porque lá na frente aqui nós vamos ver os resultados de quem faz assim. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não consegues fazer o que quereis. Então, se você deixar a sua carne fazer o que ela quer, o seu espírito vai lutar contra e a gente aprende que aqui há uma briga, uma guerra constante. Espírito e carne e espírito, vive numa constante guerra, vive numa constante briga. Por quê? Porque eles não se combinam, eles não se alinham. Porque o espírito quer uma coisa e a carne quer outra. O espírito quer se conectar com Deus e a carne quer se afastar de Deus. O espírito quer agradar a Deus e a carne quer desagradar a Deus. O espírito quer servir a Deus e a carne quer fugir de Deus. Percebe? No 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Aqui, eu gravei um vídeo anterior a esse, foi um antes desse primeiro, e eu falei o seguinte, que existe duas listas, não é? A lista negra e a lista branca. Eu gosto muito de usar essa palavra lista, né? Lá em Provérbios, quando eu estou fazendo a leitura de Provérbios, eu falo que Deus tem duas listas. A lista que Deus se agrada e a lista que Deus abomina, né? As coisas de Deus na lista que Ele agrada, que Ele abomina aquilo que está lá escrito. E aqui diz o seguinte, ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas. Então vamos ver quais são essas obras da carne, quais são essa lista negra que nós estamos aqui lendo em Gálatas 5:19 até o 22. Veja bem, as obras da carne são manifestas, são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias,
ódio e discórdia, ciúmes e ira, egoísmo, dissensões e facções, invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Para e pensa agora, faz uma lista aí, escreve aí no seu papel, arruma um papel, um caderno, uma caneta e faz essa lista negra. O que dentro dessa lista aqui você descobriu que está ainda dentro de você? Começa a fazer uma sondagem. Isso aqui é uma tarefa, gente, é uma atividade. Eu fiz muito isso na minha vida. Começa a numerar aí qual dessas listas ainda você precisa jogar para fora. Se você se identificou com alguma coisa aqui, tire essa coisa, joga isso fora, manda embora isso do seu coração, porque a Bíblia diz que quem assim pratica, quem tal pratica isto, não herdarão o reino dos céus. E aqui, cada palavra dá para a gente desenvolver muita coisa. Eu estou fazendo um estudo dos 7 capitais, né, dos 7 pecados capitais, e um deles é a inveja, e um deles aqui nós vimos que é também a imoralidade também, fala sobre os 7 pecados capitais. E aqui nós precisamos rever, faça uma lista, faça uma reflexão, sonde o seu coração e se você identificou, peça para Jesus te ajudar, peça para o Espírito Santo ajudar você a remover isso do seu coração. E vamos em frente agora. Agora nós vamos entrar na lista branca, na lista das coisas que nós precisamos viver e praticar. E aí Paulo continua falando, né? Vamos lá. 22. Entretanto, aí ele começa, são a lista branca. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Olha que incrível. E aqui dentro dessa lista branca, nós encontramos aqui uma chave, que foi a chave da paciência. Quem assistiu aí as 40 chaves, né, do SPR, vai lembrar dessa palavra paciência. E ali, a paciência, eu me lembro que alguns anos atrás, eu orava muito e pedia muito a Deus, Senhor, me dá paciência, Senhor, eu preciso de paciência. E eu me lembro que eu só tinha problemas para resolver, só vinha problemas, só vinha BO, só vinha problemas. E uma vez eu parei e refleti sobre isso. Eu falei assim, o Senhor falou comigo, você pede paciência, eu te dou problemas. E eu parei e disse assim, Deus, eu não vou mais pedir paciência para o Senhor. Até os louvores que falavam, né? Sede vós também pacientes. E eu decidi não mais falar sobre isso, não mais pedir paciência. Falei, Deus, eu não vou pedir mais paciência não, porque eu já tô cheio de coisa aqui, eu preciso agora mudar para usar um outro repertório. E ali eu me lembro que eu não pedi mais paciência, eu não pedi mais para Deus, eu me lembro que eu pedi fé e aprendi muito sobre fé, construí a minha vida de fé nisso, mas a paciência aqui, quando o apóstolo Paulo está falando dos frutos do Espírito, e um deles é o amor. Gente, o amor é uma pessoa, a sabedoria é uma pessoa, o amor é uma pessoa. O livro de Provérbios diz que a sabedoria é uma pessoa, e essa sabedoria é o próprio Jesus. Se você for lendo os textos de Provérbios, você vai entendendo ali que cada capítulo, quem já leu a Bíblia vai entender que quando você está lendo Provérbios, sempre vem um texto bíblico lá de Mateus, no Novo Testamento, no qual Jesus está falando ali, e Salomão já estava citando isso. E aqui nós vimos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, felicidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, ser manso. Se você parar para olhar aqui dentro dessas características, pensa agora,
nessa lista. Pensa agora que Jesus, ele tinha isso daqui. Tudo que está aqui, amor, alegria, paz, paciência. Jesus foi paciente na hora que ele precisou passar pelas provações, na hora que ele precisou vencer todas as coisas. Então, paciência a gente precisa para passar uma tribulação, para passar um problema, para passar um vale, né? Para atravessar um vale, nós precisamos. O motivo que muitas pessoas às vezes não têm resultado, o motivo de muitas pessoas não firmar na fé, não firmar na palavra de Deus, é porque elas não criam raízes, é porque elas não têm constância, não têm consistência, não têm persistência, elas não criam raízes na palavra. Então, a paciência, na hora que nós estamos buscando o reino de Deus, servindo o reino de Deus, nós vamos passar por algumas tribulações, porque é necessário para a gente crescer. E neste momento você vai precisar da paciência. Você vai precisar ser paciente. Lá no Salmo 40, acho que 40 ou 41, diz que o salmista Davi diz que esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Davi precisou da paciência para poder passar por aquela tribulação que ele viveu ali, no ato que ele cometeu ali. Então, nós vamos precisar de paciência na hora que tiver que passar por um problema. Mas não ficar toda hora pedindo paciência, não é? Jesus precisou de ter paciência quando ele precisou vencer ali, quando ele estava indo para a cruz, quando ele estava ali derramando suor, derramando o sangue dele, quando ele estava derramando ali a carne dele, o suor era sangue. Ele precisava de paciência, ele precisava de estar firme com Deus, de não fraquejar no seu propósito aqui na terra. Então isso, quando ele fala, aí depois ele fala que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E aqui eu termino o livro de Gálatas, e aqui com essas instruções de Paulo, nós aprendemos e nós tiramos aqui muitas lições, muitos códigos, muitas chaves poderosas desses 6 capítulos de Gálatas.